Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. O vídeo de hoje é para um auxílio para a atividade avaliativa ali da semana 6. Então eu fiz aí 10 exercícios aí parecido com a atividade avaliativa da semana 6 do pessoal ali da Univesp. E aí vou resolver esse auxílio aí para vocês, ok? Então vamos lá, vamos resolver esses 10 exercícios? Vamos começar com esse exercício aqui, ó. Essa primeira questão é integral de 5x mais 2 elevado a 4 dx. Se a gente perceber, esse 5x mais 2 aqui, se eu derivar, derivada de 2 é 0, derivada de 5x é 5. Então é o seguinte, fora, tem a derivada do de dentro aqui? Não, porque não tem o 5. Mas está faltando o quê? Só está faltando o número? Sim, só está faltando o número. Lembra que o método da substituição a gente pode usar se aqui dentro que tiver uma função, que fora aparecer a derivada ou quase a derivada, faltar só um número. No caso, falta só um número. Então, eu posso fazer a substituição. Que substituição que eu vou fazer? Eu vou chamar de u estudos daqui que está dentro do elevado a 4, que é 5x mais 2. E aí, o que eu vou fazer? Vou calcular a derivada. Então, como que eu vou colocar? du dx. Lembra que eu não coloco o linha, né? Eu vou colocar du dx. Qual que é a derivada de 5x? 5. Qual a derivada de 2? Constante sozinha, 0. O que eu faço? Passo dx multiplicando. Ok. 5dx. Tá. Tem 5x mais 2 para trocar por u? Tem. É que eu escolhi para isso, né? Tem 5dx para trocar? Não, tem esse dx, não tem o 5. Aí esse 5, professor, cuidado que esse 5 está lá dentro do elevado a 4, ele já vai ser substituído por u. Não tem um outro 5 junto com dx. Então, o que eu faço? Eu vou passar esse 5 dividindo aqui. Por isso que constante faltando não tem problema, porque é só passar dividindo. Eu não posso passar dividindo um x, por quê? Se sobrar depois, nessa segunda integral, depois que eu trocar para u, sobrar x aqui, eu fiz alguma substituição errada. O que tem que acontecer? Nessa segunda integral, depois que eu fazer a substituição, não pode sobrar mais x. Tem que ficar tudo como u. Então, vamos resolver aqui essa integral? Então, vamos lá. Integral, vamos substituir. 5x mais 2 sai, entra o u. Então, fica u elevado a 4. O dx sai, entra du sobre 5. Du sobre 5. Okay? Lembrando que esse 5 está dividindo tudo, né? Porque aqui seria 1 e 1 vezes 5. Então, esse 5 eu posso falar que está dividindo tudo. Vamos integrar aqui. Qual que é a integral de u elevado a 4? U elevado a 4 é u elevado a 5 sobre 5. Mais c. Beleza, acabou? Não, calma aí. Vamos ver. Integral de u elevado a 4 é u elevado a 5 sobre 5. E esse 5 aqui, ó, esse 5 não é esse. Esse 5 veio da integral de u elevado a 4. Esse 5 é o expoente que passou dividindo. Cuidado! U elevado a 4, a integral é u elevado a 5 sobre 5. Esse 5 que está dividindo, ele continua lá no denominador. Ele é mantido no denominador. Então, esse 5 é o expoente que caiu dividindo. E esse 5 é a constante que a gente mantém. Lembrando que constante, quando está multiplicando ou dividindo uma função, a gente mantém e integra só a função. Tá, o que a gente faz? Agora é só trocar. Ó. Volta o u para x. Quem que é u? 5x mais 2. Então, troca u para x. 5x mais 2 elevado a 5. Aqui, 5 vezes 5, 25, mais c. Pronto. Qual que é a integral de 5x mais 2 elevado a 4 dx? É isso daqui. 5x mais 2 elevado a 5 sobre 25 mais c. Pronto, resolvi. Então, substituição é isso, né? Está em x, manda para u, com o objetivo de ficar com uma integral mais fácil de resolver, integra em u, faz a integral em u, e depois volta para x. Pronto. Resolvida. Vamos para a questão 2. E essa daqui, integral de x ao quadrado dividido por 2 menos 5x ao cubo dx. Tá. Essa daqui a gente também dá para usar a substituição? Também dá, ó. Se eu perceber, ó, olha o de baixo aqui, ó. Se eu chamar tudo isso daqui de u, ok? Qual que seria a derivada disso? Ficaria 15x², né? Menos 15x². Tá.
Aparece o x² aqui? Aparece. O 15 precisa aparecer? Não, porque o 15 é uma constante. Então, como a derivada disso daqui que eu vou chamar de u é 15x², aparece a derivada? Não. Falta o quê? 15. Ou seja, falta um número? É. Então, eu posso usar a substituição. Então, vamos lá. Vou chamar de u isso daqui, ó, 2 menos 5x². Vamos derivar. Então, vai ser o du dx. Qual que é a derivada aqui? Derivada de 2 é 0. Derivada desse 3 passa multiplicando 5, vai ficar menos 15. Tira 1, x², né? Presta muita atenção quando você está derivando, né? Que a gente confunde às vezes, né? Às vezes a gente quer somar. Quando a gente vai derivar, a gente quer somar o expoente e passar dividindo, que isso é integral. Ou a gente quer integrar, a gente quer passar multiplicando e tirar, né? Cuidado. Presta bem atenção. A tabelinha do lado ajuda muito, né? Para você prestar atenção. Você está derivando. Qual que é a regra de derivar? O 3 passa multiplicando, tira 1 do expoente. Beleza. O dx agora vai passar multiplicando. Então, vamos lá. Menos 15x² dx. Tá. O 2 menos 5x² vai sair para entrar o u. Aí o x² e o dx dá para sair, mas tem o 15 lá para sair, o menos 15? Não. Então, o que eu faço com esse menos 15? Volto para baixo aqui, ó. Passo dividindo pelo du. Porque eu só vou conseguir trocar, substituir o x² dx. Então, tá. Vamos resolver aqui, ó. Só vou deixar de uma carinha só para vocês entenderem o que eu vou fazer, ó. Aqui, 1 sobre 2 menos 5x². Vou colocar o x² fora dessa fração aqui, ó. Por quê? Na verdade, isso é igual a isso, concorda? Porque o x² multiplica por 1, fica x² em cima, tá? Só para vocês entenderem que esse x² dx está multiplicando o dx, que dá para juntar e virar isso daqui. Então, aqui a gente tem integral de 1 sobre 2 menos 5x² sai e entra o u no lugar. Ok. E o x² dx? O x² dx sai. O x² dx é igual a du sobre menos 15. Então, o x² dx sai e no lugar entra du sobre menos 15. Vamos calcular essa integral? Vamos. Qual que é a integral de 1 sobre u? É ln de u. Lembra que integral de 1 sobre x é ln de x? Então, integral de 1 sobre u é ln de u. E esse menos 15 aqui, ó, o que acontece? Ele é uma constante, ele mantém. O que a gente pode pensar? Eu posso pensar desse jeito. Okay? Ou eu posso, se você quiser também deixar o menos 15 aqui dividindo, porque eu posso pensar que o menos 15 está dividindo 1 sobre u. Ou eu posso pensar que 1 sobre u está multiplicando o 1 sobre menos 15. É a mesma coisa. Multiplicar por 1 sobre menos 15 é a mesma coisa que dividir por 1 sobre menos 15. Então, você pode deixar desse jeito, está certo também. E mais c. Beleza, resolvemos a integral, mas resolvemos em u. O que a gente faz? Volta para x. Então, vai ficar o quê? ln. Quem que é o u? Volta para x. O u é 2 menos 5x². Ok? Esse 15, vamos colocar aqui dividindo, porque ó, ln de u vezes 1 dá ln de u. E o u é isso. Ok. O 15 posso passar para baixo também. Posso pensar que tem 1 aqui, né? 15 vezes 1 é 15. E aí tem esse menos, né? Eu posso deixar aqui, eu posso colocar aqui na frente, né? Em geral, a gente coloca aqui na frente. Pronto. Resolvido. Integral de x² sobre 2 menos 5x² dx é igual a menos ln de 2 menos 5x³ sobre 15 mais o c. A gente não pode esquecer do c, né? Porque é uma integral indefinida. Vamos para a próxima questão? E essa daqui, será que dá para usar a substituição? Vamos ver, ó. Dentro da raiz eu tenho 6 menos x². E fora eu tenho x². Aqui, qual que é a derivada dessa função que está dentro da raiz? Vamos ver, derivada de 6 é 0, derivada de menos x² é menos 3x². Aparece essa derivada fora? Não. Falta o que para aparecer a derivada? O menos 3. Ah, então se falta só uma constante, não tem problema. Eu posso usar a substituição. Então, vamos usar o método da substituição. Eu vou chamar de u essa função aqui, 6 menos x². E aí eu vou derivo, né? É a regra do método da substituição. Troca para u e aí deriva.
Então, qual que é a derivada? Lembra de derivada de u, a gente chama de du dx, né? Derivada desse lado aqui, ó, derivada de 6 é zero, derivada de menos x ao cubo é menos 3x quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou passar o dx multiplicando. E aí, olha só. Esse 6 menos x ao cubo vai sair e entrar o u no lugar. Aqui eu tenho x quadrado e dx, mas eu não tenho o menos 3. Então, x quadrado e dx eu não tenho menos 3. O que eu faço com esse menos 3? Eu passo dividindo. Lembrando que eu só posso passar dividindo aqui se for um número. Se tiver x, aí eu já não posso passar dividindo. Por quê? Porque senão eu vou trocar para u e vai sobrar algum x lá. Não posso. Então, vamos lá agora fazer as substituições. Então, tá, dentro da raiz eu tenho 6 menos x ao cubo, sai e entra o u no lugar. O x quadrado junto com dx, eu junto o x quadrado com dx, sai, entra du sobre menos 3. Né? Só para vocês entenderem, né? Tem gente que faz daqui, ó, pega lá a raiz de 6 menos x ao cubo e passa o x quadrado para cá para frente. Para ficar bem claro aqui, ó, que o x quadrado está saindo e entrando o du sobre menos 3. Só que não precisa, porque no caso aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu não preciso passar o x quadrado para lá para saber que eu posso juntar esse x quadrado com esse dx para trocar por du sobre 3. Do jeito que está aqui eu já posso fazer essa troca por du sobre 3. Vamos integrar? Ainda não. Aqui eu tenho raiz de u. Raiz eu sei integrar? Não, mas eu posso colocar ele numa cara que eu sei. Por quê? Raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio, né? Porque, ó, não tem um aqui escondido na sombra, esse 1 vem aqui para o sol. Não tem um 2 escondido aqui, que é o índice da raiz, esse 2 está escondido no sol, ele vem para a sombra. E aí eu tenho du sobre menos 3. Agora sim eu vou calcular a integral. Vamos lá, o que eu faço? Eu pego o expoente que é meio, e somo 1. Essa é a regra de integrar, né? Função potência. Esse 1 eu posso transformar em o quê? Em 2 sobre 2. Ficou mais fácil, por quê? Porque agora o denominador é igual, mantém, faça a conta com o numerador. 1 mais 2, 3 meios. Então, o meu novo expoente é 3 meios. Por quê? É o expoente antigo meio mais 1. E aí o que a gente faz? Soma 1 no expoente e passa ele dividindo, beleza. O que acontece? Opa, tem um menos 3 aqui também. Esse eu posso pensar que é 1 sobre menos 3 multiplicando u elevado a meio, né? Constante multiplicando, mantém multiplicando. E aí eu não esqueço do mais c. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos só transformar essa u elevado a 3 meio em raiz? Como que fica? Fica raiz de u, porque todo expoente, potência com expoente fração, é uma raiz, em que o que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Aqui é o 2, eu preciso colocar o 2? Não, tá. O que a gente tem? Isso daqui está dividindo por uma fração. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. E aí a gente ainda tem esse 1 sobre menos terço multiplicando ainda, né? Mais c. Isso vai dar o quê? Raiz de... Pode trocar u? Pode. Quem que é o u? É 6 menos x ao cubo, né? Então, trocar u por voltar para x. 6 menos x ao cubo. Ok? Cuidado que ó, aqui é u ao cubo. Quem que é o u? O u é 6 menos x ao cubo. Então, 6 menos x ao cubo, que é o u ao cubo, porque aqui a gente tem u ao cubo, ok? Cuidado com isso. Vezes aqui 2, 3 vezes menos 3 dá menos 9 mais c. Se quiser escrever aqui, ó, 2 vezes isso daqui, essa raiz, vai ficar 2 vezes essa raiz de 6 menos x ao cubo sobre 9. Aqui é um menos, eu posso colocar em cima, não tem problema, mais c. Pronto. Qual que é a integral de x quadrado, raiz de 6 menos x ao cubo dx? É esse daqui, menos 2 raiz de 6 menos x ao cubo sobre 9 mais c. Vamos para a próxima questão?
E essa daqui, 3x cosseno de x. Vamos ver, ó, se eu chamar o 3x de u, o derivo fica 3. Aqui está aparecendo cosseno, não tem nada a ver. Se eu chamar u de cosseno, deriva o cosseno da menos seno. Aqui tem 3x, não tem nada a ver. Substituição não vai dar. Só que dá para a gente usar quem? Partes. E partes é porque tem uma multiplicação aqui. Partes, a gente primeiro vê o liate. Lembra que é liate? Logaritmo, inverso de trigonométrico, algébrico, que são as funções potências, trigonométrico, exponencial. No caso aqui a gente tem o cosseno, que é trigonométrico, e a gente tem o 3x, que é uma função potência, né? Que é o algébrico. Quem que aparece primeiro? O algébrico, que é o 3x. Então é ele que vai ser o u, que é o primeiro que aparece, né? Porque eu posso pensar, tem logaritmo? Não. Então tá bom. Tem inverso trigonométrico? Não. Tem algébrico? Tem. Então ele que vai ser o u. E o resto vai ser o dv, que é o cosseno de x dx. O que eu faço com o u? Derivo. Então, du dx, derivada de 3x é 3. O que eu faço? Passo multiplicando. du é igual a 3 dx. O que eu faço aqui com dv? Integro dos dois lados. Integral de dv igual a integral de cosseno de x dx. O que vai dar? Integral de dv é sempre v, tá? Qual que é a integral de cosseno? Vamos ver. Cosseno está onde? Está aqui. Aqui está cosseno. Integro cai no seno. Lembra que integral é no sentido anti-horário. Então, vai ficar seno de x. E a gente usa a formulazinha. Lembra da formulazinha? Integral de u dv igual uv menos integral de v du. É a formulazinha da integral por partes. Vamos substituir, então? Então, vamos lá. Isso daqui já é integral de u dv, lembra? Aqui vai escrever, então, a partir daqui, ó, a partir do igual. U, quem que é o? 3x. Vezes o v, quem que é o v? Seno de x. Menos integral do v, que é seno de x. Du, que é 3 dx. Então, olha só, vai ficar 3x seno de x. E aqui menos. Esse 3 aqui, ele está multiplicando uma função, mantém, e eu integro o seno. Qual que é a integral de seno? Lembra que seno está aqui, integral é no sentido anti-horário, menos cosseno. Então, integral de seno vai ficar menos cosseno de x. Não esqueça do mais c. Vamos só multiplicar esse menos com esse menos, e aí termina a conta. Então, vai ficar 3x seno de x. Aqui eu multiplico menos 3 com menos cosseno, vai ficar mais 3 cosseno de x mais c. Prontinho, resolvido. Então, qual que é a integral de 3x cosseno de x dx? É esse daqui, 3x seno de x mais 3 cosseno de x mais c. Essa foi resolvida por integral por partes, que tem essa formulazinha aqui, e que a gente usa o liate para nos ajudar a escolher o u. Vamos para o próximo aqui? Essa daqui, opa, essa daqui também dá por partes também, né? 2x vezes e elevado a 4x. Como que a gente escolhe quem para ser u? Porque o por partes, a gente sempre escolhe alguém para ser u, alguém para ser dv. Para escolher quem vai ser u, a gente usa o liate. Vamos ver. L tem logaritmo? Não. I tem inverso de trigonométrico? Não. Tem algébrico? Tem. Quem? O 2x, que é uma função potência. Então, ele vai ser o u. No caso, o elevado a 4x é o exponencial, né? Ele era o último caso. Então, eu escolhi o 2x vai ser o resto, que é o elevado a 4x dx, vai ser o dv. O que eu faço aqui? Aqui eu vou derivar. O u você deriva. Du dx, derivada de 2x é 2. O que eu faço? Dx passa multiplicando, fica 2 dx. Ok. E aqui eu integro dos dois lados, né? Integral de dv igual integral de e elevado a 4x dx. Integral de dv é sempre v. Qual que é a integral de e elevado a 4x? É e elevado a 4x sobre 4, né? Lá na minha tabelinha de integral está isso. Integral de e elevado a x é e elevado a x sobre a. Então, no caso, integral de e elevado a 4x é e elevado a 4x sobre 4. Lembra da fórmula?
integral de u dv igual u vezes v menos integral de v du. Essa é a fórmula do partes, né? Integral por partes. Então, vamos substituir na fórmula. É o seguinte, integral de u dv sempre vai ser esse primeiro aqui. É só o resto. Então, vai ser o u, quem que é o u? É 2x, vezes o v, quem que é o v? Esse daqui, né? Elevado a 4x sobre 4, menos integral do v, que é isso daqui, elevado a 4x sobre 4, du, que é 2dx, né? Integral de u dv é igual a u, que é isso, v, que é esse daqui, menos integral de v, que é esse daqui, e du, que é esse daqui. O que eu posso fazer antes de continuar? Cortar. Vamos cortar? Aqui eu corto 2 em cima, corto esse 4 embaixo, fica 2 embaixo. Aqui eu também corto 2 em cima, corto esse 4 embaixo, fica 2 embaixo. Então, vamos continuar aqui, ó. Vai ficar igual. Aqui ficou só o x e elevado a 4x. Embaixo ficou 2, né? Que cortou ficou 2. Menos integral de e elevado a 4x. Esse 2 cortou embaixo, ficou 2 dx. Vamos calcular essa integral aqui, então. Então, vou copiar isso daqui. X elevado a 4x sobre 2. Menos, qual que é a integral de e elevado a 4x? Integral de e elevado a 4x é e elevado a 4x sobre 4. E esse 2 aqui, constante dividindo, mantém dividindo, então ele mantém lá no denominador. E aí não esqueço do mais c. Pronto, cheguei no resultado. Só vou colocar aqui o 4 vezes 2, 8 e acabou. Então, vai ficar x elevado a 4x sobre 2, menos e elevado a 4x sobre... Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Eu poderia fazer aqui, ó, sobre 8 mais c. Essa é uma opção de resposta, mas eu não vou dar essa opção. Eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer? Olha aqui, ó. O que tem em comum nos termos? O e elevado a 4x tem aqui e tem aqui. O 2 dividindo tem aqui e tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o e elevado a 4x e o 2 em evidência. Então, vamos lá. Esse termo, o e elevado a 4x foi para a evidência, o 2 foi para a evidência, sobrou só quem? Sobrou só o x. Ok. Menos, e esse daqui, ó. O e elevado a 4x foi para a evidência, o 2 foi para a evidência, sobrou o quê? O 4 embaixo. E em cima eu coloco o quê? Quem que está escondidinho aqui multiplicando esse e elevado a 4x? 1. Então, sobrou 1 mais c. Pronto. Então, qual que é? Essa é uma outra forma de você representar aquela mesma que eu tinha acabado de escrever, né? São duas formas para representar a primitiva, né? Ou seja, a integral dessa função aqui. Então, beleza, resolvido. Vamos para a questão 6. Questão 6. 3x² vezes ln de x dx. Vamos tentar resolver isso daqui? Será que dá por partes? Vamos tentar por partes? Tentar por partes. Tem uma multiplicação ali, né? E é o seguinte, 3x², a derivada não tem nada a ver com ln de x. Ln de x, a derivada dá 1 sobre x. Não dá o x². Vamos tentar por partes. Por partes, a gente precisa do LIAT. Então, vamos lá. L, logaritmo. Tem um ganho logaritmo? Tem. Opa, de cara. Então, pronto. Essa logaritmo, que é o ln, é o u, porque o ln é logaritmo da base e. Então, pronto. Tem uma função logaritmo, ele já é o primeiro. É a preferência, é o que tem mais preferência para escolher para ser u. E o resto, quem que é o resto? É o 3x² e o dx. O resto vai ser o dv. O que eu faço aqui com u? Derivo du dx. Qual que é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Ok. O que eu faço agora? Passo esse dx multiplicando. Então, du é igual a 1 sobre x dx. Ok. E aqui eu integro os dois lados. Integral de dv igual a integral de 3x² dx. Integral de dv é sempre v. E aqui, integral de 3x², o 3 mantém, integra o x², aumenta 1 no expoente, x² sobre 3. Aqui eu posso cortar o 3, né? Então, o que fica? O v igual x². Fórmulazinha de por partes. Integral de u dv igual
u vezes v menos integral de v du. Ok, então vamos usar essa fórmula. Integral de u dv é exatamente isso daqui, ó. Perceba que u é o ln de x, o dv é o resto. Tá, então isso daqui já está a integral de u dv. Só tem que escrever a partir daqui, né? Que é igual u, que é o ln de x, vezes o v, quem que é o v? X ao cubo, menos integral do v, que é o x ao cubo, vezes du. Quem que é o du? Du é esse daqui, né? 1 sobre x sobre dx. Então, quanto que fica aqui, ó? Fica aqui, ó, x ao cubo ln de x, menos a integral. Nessa integral, antes de resolver, eu vou cortar aqui, ó. Porque ó, em cima eu tenho x ao cubo, embaixo tem o x. Eu corto 1x de baixo, eu corto 1x de cima. Como tem 3x em cima, porque é x vezes x vezes x, né? X ao cubo, sobra ainda 2 em cima. Então, o que, que vai sobrar? Vai sobrar um x quadrado vezes 1, que dá x quadrado. X quadrado dx. Então, o que, que vai ficar aqui? Vai ficar o x ao cubo ln de x menos, qual que é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3 mais c. Pronto. Resolvido. Qual que é a integral de 3x quadrado ln de x dx? É isso daqui. X ao cubo ln de x menos x ao cubo sobre 3 mais c. Mais outro que saiu por partes. Vamos para 7 agora? E essa daqui agora é uma integral definida. Cuidado que a gente não vai colocar o mais c, né? Agora faz ponto final menos ponto inicial. Aqui, 3x² vezes cosseno de x sai por partes. Mas só de eu olhar esse x² aqui, eu já sei que eu vou ter que fazer 2 vezes a integral por partes. Se aqui tivesse ln, não, porque aí o ln tinha preferência para ser o u. Mas no caso aqui, o cosseno de x está depois, porque olha, lembra do Liat? Ó, vamos falar de novo, né? O Liat. O x² é algébrico. Se eu tivesse um logaritmo, beleza, ele tinha preferência, então dava para sair em um passo só. Mas no caso aqui a gente tem o cosseno de x que é trigonométrico, então se eu colocar o cosseno de x como u, não vai dar certo, vai dar errado. Vou achar uma coisa pior ainda. Então o que eu vou ter que fazer? O x² que vai ser o a. Eu já sei que vai ser, ó, só de eu olhar o x² que eu já sei que vai ser 2 vezes que eu vou ter que usar partes. Então vamos lá, com cuidado, com calma, vai usar 2 vezes partes, vai ficar um pouco grande, mas vamos então. Então quem que vai ser o u? Vai ser o 3x², que ele é a função algébrica. E o resto vai ser o dv. Cosseno de x dx. Tá. O u a gente deriva, né? Lembra que é du dx. Derivada de 3x². O 2 passa multiplicando, fica 6x, né? Porque eu tiro 1 do expoente, fica 1. Aí o que, que eu faço? O dx passa multiplicando. Então vai ficar 6x dx. E aqui, o dv a gente integra, né? Integral de dv igual integral de cosseno de x dx. O que, que vai dar? Integral de dv é sempre v. Qual que é a integral de cosseno? Vamos ver onde que está cosseno. Cosseno mais cosseno está aqui. Integra é sentido anti-horário, né? Então vai dar seno. Então, integral de cosseno vai dar seno de x. Tá. Vamos usar a fórmula. Qual que é a fórmula? Integral de u dv igual u vezes v menos integral de v du. Vamos então substituir. Lembra que só precisa partir do uv, né? Esse integral de u dv já está aqui, porque eu já escolhi isso daqui para ser u dv, porque uma parte vai ser u e o resto é dv, então pronto, isso daqui já é integral de u dv. O que, que a gente tem? É u, quem que é o u? É 3x², vezes o v, quem que é o v? Seno de x, menos integral de v, quem que é o v? É o seno de x, du, quem que é o du? É o 6x dx. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer partes de novo. Para qual integral? Para essa. Então, essa aqui, ó, integral de seno de x vezes 6x dx, vou ter que usar partes de novo. Nesse caso aqui, seno de x é uma trigonométrica, o 6x é algébrica. De novo, quem que vai ser escolhido para ser o algébrico é o primeiro que aparece, que é o 6x. Primeiro que aparece aqui no Liat, né?
E o resto vai ser o dv. Quem que é o resto? É o seno de x dx. Ó, o 6x virou 1, né? O seno de x dx vira o dv. Seno de x dx. Aqui a gente deriva, né? du dx é igual, derivada de 6x é 6. Então, passa o dx multiplicando. Fica 6dx. E aqui, vou integrar dos dois lados, né? Integral de dv igual integral de seno de x dx. Integral de dv é sempre v. Vou escrever aqui, ó. Coloquei um igual, né? Vou colocar uma seta. Dx. Integral de dv é sempre v. Qual que é a integral de seno? Vamos lá. Seno, vou integrar, sentido anti-horário, vou cair no menos cosseno. Então, a integral de seno é menos cosseno de x. Então, olha só, essa daqui, ó, eu fiz uma outra por partes. Então, eu tenho um novo u, um novo v, um novo dv, né? Então, vamos lá. Essa daqui, como que é? Essa daqui já é o integral de u dv novo. Então, começa aqui, o novo u vezes o novo v. O novo u, que é 6x, vezes o novo v, que é menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Menos integral de v, quem que é o v? É o menos cosseno de x. du, quem que é o novo du? 6x dx. Ok. Só que olha só, essa integral, integral de seno de x, 6x dx, é exatamente o que está aqui. Então, no lugar dessa integral, eu vou colocar exatamente isso daqui. Então, vamos lá. Continuar aqui, ó. Então, aqui a gente tem que 3x² seno de x, né? 3x² seno de x. Menos, aqui eu vou colocar essa integral aqui. Mas, no lugar de colocar essa integral, eu vou colocar isso daqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou multiplicar já, ó, 6x vezes menos cosseno dá menos 6x cosseno. Vai ficar menos 6x cosseno de x. Aqui, ó, já vou passar esse menos para fora da integral. Então, esse menos com esse menos vai ficar mais. Mais a integral do que de cosseno de x vezes 6 dx. Fechei. Pronto. Então, essa integral virou isso daqui. Só cuidado, eu vou apagar isso daqui agora. Se você quiser até copiar, pausar o vídeo aí e copiar, para você não perder isso daqui. Para você lembrar que esse cosseno de x eu multipliquei com 6x, menos com mais com menos, ficou menos 6x cosseno de x. E esse menos eu juntei com esse menos e ficou mais, né? Aqui ficou parecendo uma carinha rindo, na verdade, né? Mas esse menos com esse menos ficou mais cosseno de x. Então, vamos pagar aqui, inclusive, a carinha rindo ali. Vamos continuar essa conta aqui, ó, da onde que a gente parou ali. Então, vamos lá. Igual. Isso daqui, 3x², seno de x. Aqui a gente faz distributiva com esse menos aqui, né? Como aqui, né? Esse menos com esse menos e esse menos com esse mais. Vamos lá. Esse menos com esse menos dá mais, né? Mais 6x cosseno de x. E esse menos com esse mais vai dar menos integral de cosseno. Qual que é a integral de cosseno? Vamos ver. O cosseno tá aqui, integro no sentido anti-horário seno. Então, vai dar seno de x. E aí, tem um 6 ali, né? Tem esse 6 aqui que está multiplicando. A gente mantém. Constante multiplicando, a gente mantém. E aí, eu coloco mais c? Não, porque a integral é definida. Então, o que a gente vai colocar? Vai ter que calcular isso daqui entre 0 e π. Vamos apagar isso daqui, ó. Vou até apagar isso daqui. Vou apagar essa parte aqui, porque vai ter que ocupar todo esse espaço. E agora o que eu faço? Essa daqui é a primitiva dessa função, ou seja, a integral dessa função. Agora eu quero a integral de 0 a π. Então, o que eu faço?
troco o ponto final menos inicial. Então, vou trocar todos os x por π, depois todos os x por zero, né? Então, vamos lá. Todos os x por π vai ficar 3 vezes π ao quadrado vezes seno de π mais 6 vezes π vezes cosseno de π menos 6 seno de π. Esse daqui é o ponto final, menos o ponto inicial, né? Ponto final menos ponto inicial. Agora troca todos os x por zero. 3 vezes zero ao quadrado vezes seno de zero, mais 6 vezes zero vezes cosseno de zero, menos 6 vezes seno de zero. O que a gente vai ter? Vamos ver a conta aqui, ó. Primeiro, vamos ver os valores. Quanto que é seno de π? Lembrando, você pode colocar essa conta na calculadora, mas deixa a calculadora em radianos. Ou você pode pensar o seguinte, onde que é o π? Vamos pegar aqui. Onde é o π? O π é meia volta. Aqui, ó, meia volta é π. E aqui é o zero. Então, vamos lá. Seno de π é aqui, que quando a gente passa para o eixo y, porque o y é onde está o seno, né? Vai ser zero. Então, seno de π é zero. 0 vezes 3π é zero. Tá. E cosseno de π? O π está aqui, cosseno de π é menos 1. Então, cosseno de π, o valor dele é menos 1. E seno de π? Seno de π a gente já sabe que é zero. Tá. Seno de zero, o zero aqui. Seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1 positivo. E seno de zero? Seno de zero também é zero. Então, tá. Já sei os valores. Vamos agora substituir. Continuando a conta. O que a gente tem? Se for zero, eu nem vou escrever. Seno de π é zero. Vezes π ao quadrado vezes 3 dá zero. Nem vou escrever. Aqui eu tenho, né? 6π. Cosseno de π é menos 1, vezes menos 1. E aqui, seno de π é zero, vezes menos 6 é zero. Então, nem vou escrever. Menos. E aqui, seno de zero é zero, vezes isso daqui é zero. Já tem um zero ao quadrado, é zero. Aqui, 6 vezes zero é zero, vezes... O cosseno de zero é 1, né? Mais 0 vezes 1 dá zero. E aqui eu tenho um seno de zero, que é zero, né? Então, aqui ficou só zero. Então, ficou aqui o seguinte, menos 1 vezes 6π ficou menos 6π. Menos 0 ficou menos 6π. Pronto. Resposta 7 é essa daí, menos 6π. Aqui tem pergunta 9 a 10. Eu vou fazer a 10 antes da 9, ok? Então, olha só. Considerando o entre menos π sobre 2 e π sobre 2, qual deve ser a mudança de variável? Então, ele só quer a mudança de variável realizada para eliminar a raiz do integrando. Então, ele não quer que resolve a integral, qual que é a primitiva, ou seja, qual que é o valor dessa integral. Ele quer só a mudança de variável, né? Ou seja, x é igual ao quê de u, né? Ele quer saber só qual mudança que eu tenho que fazer na variável para que a gente consiga eliminar essa raiz, né? Que geralmente dá problema. Se você não viu ainda a aula de substituição trigonométrica, veja a aula de substituição trigonométrica antes de ver essa questão 9 e 10. Mas lá eu falei só de funções que envolvem integrais que envolvem seno, né? Que é nesse caso aqui, a ao quadrado menos x quadrado. Então, se fosse, por exemplo, 16 menos x quadrado, um número menos a variável ao quadrado, aí entrava no que a gente estava resolvendo lá, que trocava o x por alguma coisa que tenha seno. Só que aqui não é um número menos o x quadrado, é um número mais o x quadrado. Mas lá eu também coloquei uma formulazinha que é o seguinte, que se eu tivesse a mais ao quadrado mais x quadrado, o que a gente ia fazer? Uma substituição desse jeito aqui, ó. A que multiplica tangente de u. Essa é a nossa substituição trigonométrica. Okay? No caso aqui, vamos resolver aqui, ó. No caso aqui, o que a gente tem, ó? Esse 16 não é a mesma coisa que 4 ao quadrado mais x ao quadrado? Então, no caso aqui,
o a é o 4, que é o número que ao quadrado dá o 16. Então, nesse caso aqui, a substituição que a gente vai fazer é o quê? É o x igual o a. Quem que é o a? É o número que é o quadrado da 16, que é o 4. 4 vezes tangente de u. Essa é a substituição que a gente faz aqui. Então, essa seria a resposta. Ok? Essa daqui seria a resposta, no caso desse exercício. Então, é o seguinte, ó, sempre que for lá raiz de um número mais x ao quadrado, for esse caso aqui, ó, faça uma substituição trigonométrica, em que o x vai ser o a. Quem que é o a? É o número que ao quadrado dá o que está aqui. Perceba que aqui está ao quadrado, aqui eu vou colocar a. Ou seja, aqui está 16, aqui eu coloquei o 4, que é o número que ao quadrado dá 16, vezes tangente de u. Se fosse menos, aqui já seria seno, conforme a aula lá de substituição trigonométrica. Mas como aqui é mais, é tangente. Por que que isso funciona? Por que que se eu trocar o x por isso daqui, resolve essa raiz? Então é o seguinte, agora eu vou mostrar por que funciona. Mas a resolução é essa, a tangente de u. No caso aqui, o a é 16, então aqui é 4. Se o a fosse 1, qual o número que seria aqui? Que número ao quadrado dá 1? Dá 1, então seria 1 tangente de 1, ou seja, o próprio tangente de 1. Tudo bem. No caso aqui, 4 tangente de u. Por que que isso funciona? Porque a gente tem uma relação trigonométrica que fala o seguinte, ó, que 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. A gente tem essa relação aqui. E perceba que com essa relação, fazendo essa substituição, a gente consegue cortar o raiz. Olha só o que eu vou fazer. Então, vou colocar lá, integral, raiz. Esse 4 ao quadrado eu vou voltar para o 16. Eu só tinha colocado o 4 ao quadrado aqui só para mostrar que o 4 ao quadrado é o que dá o 16. Então, aqui eu não vou colocar o 16, eu coloco o 4, né, que é o número ao quadrado que dá 16. Tá. Mas eu voltei para 16. 4 ao quadrado é 16, tudo bem. Agora, esse x aqui, ó, nem vou fazer integral. Vamos fazer o seguinte, ó. Nem vou fazer a integral. Eu vou só mostrar que a raiz some, ok? Só vou mostrar que a raiz some. Então, aqui a gente tem 16 mais x quadrado. Não é essa raiz aqui a original? Raiz de 16 mais x quadrado. Eu vou mostrar que essa raiz some se a gente fazer essa substituição. Olha lá. 16, a gente vai trocar o x por quanto? O x vira 4 tangente de u. Tá? Então, mais, troca o x por 4 tangente de u. Então, como o x está ao quadrado, o 4 tangente de u está ao quadrado também. Tá. Vai ficar a raiz de 16. Aqui, o 4 ao quadrado dá 16 e o tangente ao quadrado dá tangente ao quadrado. Ok. E agora, esse 16 eu vou colocar em evidência. 16 coloca em evidência. O que que acontece? Esse 16 vai para a evidência. Que número que está aqui? Ó, tem um 1 escondido. Vai ficar 1 aqui. Mas esse 16 vai para a evidência, sobra o tangente ao quadrado, tá? Sobra o tangente ao quadrado de u. O que que a gente tem aqui? Quanto que é raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Ele sai da raiz 4. E lá dentro da raiz não sobra 1 mais tangente ao quadrado de u? Olha aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. E se a gente trocar esse x por u? A gente tem que 1 mais tangente ao quadrado de u é igual a secante ao quadrado de u. Então, ou seja, isso daqui eu posso trocar por secante ao quadrado de u. E aí eu posso cortar esse quadrado com esse quadrado, porque nesse intervalo aqui, o secante é positivo. Então, o que que a gente tem? 4. O quadrado corta aqui com esse índice 2 e eu tiro, fica secante de u. Então, perceba que foi o que aconteceu, a mudança de variável, x igual a 4 tangente de u, foi o que possibilitou eliminar a raiz do integrando. Perceba que quando a gente fez essa substituição, a gente foi fazendo a conta e conseguiu eliminar a raiz. Então, de fato, essa mudança de variável aqui é o que possibilita eliminar a raiz. Então, posso fazer já direto, pensar direto, ó. Eu tenho esse daqui, ó. E se eu tivesse esse daqui, ó?
Raiz de 25 mais x quadrado. Se eu tivesse daqui, ó, raiz de 25 mais x quadrado dx. Qual seria a mudança de variável? Seria x igual... Qual o número que é o quadrado da 25? É o 5. Aqui não é um número mais x quadrado? Ó, se tiver um número mais x quadrado, eu uso tangente. Tangente de u. Pronto. Beleza. Essa seria a mudança de variável que eliminaria essa raiz. Se eu fizesse a conta aqui como uma raiz, eliminava, ok? Cuidado que isso daqui não é a integral. Eu só mostrei que a raiz vai ser eliminada. Para fazer a integral, aí eu ia ter que fazer algumas coisas a mais. Já ia ficar mais complicado, ok? Então, pronto. Solução é essa daqui. Entenderam a fórmula aqui? Ó? Essa fórmula que eu usei aqui. Ó. Como eu tinha raiz de a ao quadrado mais x quadrado, então a substituição é x igual a tangente de u. Aí é só você ver esse a. Ah, o a é 4. O a ao quadrado é 4, aqui aparece 4, então no caso aqui é 2. Ah, aqui é 36, então aqui o a é 6. Ah, aqui é 1, então esse a vai ser 1 também, porque 1 ao quadrado é 1. E vamos voltar agora para o 9. E esse 9 aqui, o que a gente faz? Porque eu falei que se tiver nessa cara aqui, ó, a ao quadrado mais x ao quadrado, eu posso substituir para a. Quem que é o a? É o número que ao quadrado dá o que aparece aqui, vezes tangente de u. Mas aqui não está com essa cara, porque ó, tem um número e tem um número aqui junto com x quadrado também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esse número junto com x quadrado para ver o que eu tenho que substituir. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa integral aqui. De novo, o exercício não pede para resolver a integral, pede só para ver qual que é a mudança de variável que elimina a raiz do integrando. A mudança de variável é essa, agora eu tenho que saber quem que é o a. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar e dividir por 25 aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, não tem o 2 mais 25x²? Ok. Eu vou pegar essa coisa dentro da raiz, multiplicar e dividir por 25. Por quê? Quanto que é 25 dividido por 25? É 1. Ou seja, eu estou multiplicando por 1. Mudei alguma coisa a multiplicar por 1? Não. Tá. O que eu vou fazer? Esse 25 de cima eu vou tirar da raiz. Quanto que é a raiz de 25? 5. Então, ele sai 5. E esse 25 dividindo, eu vou fazer a distributiva aqui. Vai ficar 2 dividido por 25 mais 25x² dividido por 25. Ok, dx. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse 25 com esse 25 aqui, ó. Cortar esse 25 com esse 25. O que vai ficar? Vamos escrever aqui embaixo, ó. O que vai ficar? Integral do 5 que está aqui fora, raiz de 2 sobre 25, mais, cortou 25, mais x². Agora sim, a raiz está na cara disso daqui, ó, um número mais o x². Agora, substituição, então quem que vai ser a substituição? A substituição vai ser x igual o a tangente de u. Aqui vai ter um a, não sei quem que é o a, tangente de u. Quem que é esse a? É o número que ao quadrado dá esse daqui. Ó. Que número que ao quadrado dá esse daqui? Então, a gente tem que o a ao quadrado, o número que eu vou colocar aqui ao quadrado tem que dar 2 sobre 25. O que eu faço aqui? Ó, eu vou passar o raiz. O a é igual a raiz de 2 sobre 25. Eu posso, no caso aqui, ó, ficar raiz de 2 em cima e raiz de 25 embaixo. No caso aqui vai ser o quê? Raiz de 2 em cima e raiz de 2, beleza. E raiz de 25 é 5. Ah, beleza, então esse a que está aqui, vou apagar. Quem que vai ser esse a? Vai ser raiz de 2 sobre 5. Por que o a é raiz de 2 sobre 5? Porque se eu pegar o raiz de 2 sobre 5 e elevar ao quadrado, vai dar exatamente o número que está aqui. Então, peguei essa fórmula. Essa formulazinha aqui resolve o 9 e o 10. Então, raiz de a ao quadrado mais x², a substituição que eu tenho que fazer, a mudança de variável que eu tenho que fazer, é x igual a tangente de u. O a é o número que é ao quadrado daqui. No 10 foi fácil, né? Que número que é ao quadrado dá 16? 4.
Aí eu fiz essa conta que não precisa, só para provar que tira da raiz. No 9 você viu que eu nem fiz a conta. Ó. Se eu trocar o x por isso daqui, eu consigo tirar da raiz, mas eu nem vou fazer a conta, porque vai sair com certeza. No caso aqui, o x é igual ao a tangente de u. Quem que é o a? O número que é o quadrado da esse. Aí eu fiz a conta, eu cheguei que o a tem que ser raiz de 2 sobre 5. Pronto. Aí resolvi do 9 e o 10. Espero que tenha ajudado essas 10 exercícios que eu preparei para vocês. Bons estudos a todos.